Fala pessoal, beleza? Hoje eu vim reagir aqui um vídeo do professor Marcelo Andrade, onde ele faz algumas perguntas a alguns alunos, né, de colégios particulares, até mesmo a gente consegue perceber que alguns colégios carregam o nome de católicos, né, por assim dizer, e ele vai perguntar sobre a Idade Média, sobre a igreja na Idade Média para esses alunos, o que eles aprenderam nas aulas, o que eles aprenderam durante as aulas, do que os professores passaram para eles de informação. Então a gente vai reagir um pouquinho no caso, eu selecionei aqui uma parte do vídeo a essas duas meninas. Já tinha visto a primeira menina falando, mas por questões de, até mesmo de, sei lá, direitos autorais, alguma coisa assim, eu resolvi, né, cortar o vídeo para uma parte menor, tá? Mas a gente vai reagir a essas meninas falando, no caso respondendo as perguntas, né, para a gente entender a situação que hoje se encontra o ensino de história no Brasil, né? Isso é uma pequena amostra do que, de fato, levado o ensino de história no Brasil, beleza? Então vamos ver o que essas meninas vão comentar sobre o que elas aprenderam em sala de aula. Agora eu tô aqui com a Isabela. Maria Eduarda. Vocês são em qual ano? Segundo do ensino médio. Segundo ensino médio, já sabem que faculdade querem fazer? Já. Qual? Quero fazer nutrição. E você? Quero medicina. Medicina? Ótimo. Como que a Idade Média foi ensinada para vocês no colégio? Vocês aprenderam que a Idade Média é a Idade das Trevas, foi um período de retrocesso, de atraso? Podem falar mais sobre isso? Como que vocês aprenderam? Pode falar. A gente trata bastante a questão do feudalismo, como funcionava a hierarquia estamental da sociedade e a influência da Igreja Católica na Idade Média. E vocês consideram... Então, assim, a gente já vê que elas já concordam que foi abordado na escola, os professores de história dela, né, abordaram que a Idade Média foi a Idade das Trevas, né? Isso é um termo que basicamente nenhum historiador sério utiliza, tá? A Idade Média nem de perto foi conhecida como Idade das Trevas. A única maneira de você conseguir fazer uma colocação sobre isso é porque é uma idade que, cara, você não tem ali energia elétrica, né? Então, de fato, as pessoas dormiam muito cedo, as pessoas acordavam muito cedo. Em geral, né, o que regia ali era o tempo realmente do dia. Então, escurece à noite, você tem que acender uma vela, você tem que acender diversas outras ferramentas que tinham na época para você ter luz, né? Porém, a vida das pessoas era regida pela luz do dia, né? Então, não tem muito o que se fazer à noite se você não tem luz, né? Então, realmente, as pessoas dormiam. Então, é a única maneira que eu vejo, que eu encontro, que é possível de você abordar a Idade Média como Idade das Trevas, se for nesse sentido, porque não tem como a gente, sabendo o que a gente sabe, dizer que a Idade das Trevas foi uma idade... a Idade Média foi uma Idade das Trevas. Não tem como a gente argumentar com isso, devido à grandiosidade que foi uma grande parte da Idade Média. A influência da Igreja Católica na Idade Média foi ruim? De certa forma foi. Por quê? Porque... Você quer falar? Não, pode falar. Que atuava como controle, né? Controlava as pessoas, tinha a questão que eles cobravam muito dinheiro da população. Era um domínio, assim, uma manipulação. Por isso que era ruim. Então, o que é incutido na mente das pessoas é que a Igreja Católica dominava as pessoas. A Igreja Católica cobrava altos impostos. A Igreja Católica, ela controlava a mente das pessoas. É isso que é incutido em sala de aula, né? Na verdade, quem está controlando a mente desses jovens, quem está fazendo todo esse aparato de doutrinação, são os professores de história hoje, né? E, cara, isso é muito absurdo. Isso é muito absurdo pelo que a gente já sabe de Idade Média, né? Pelo que a gente sabe de Idade Média, as coisas não acontecem dessa forma. As dinâmicas sociais não acontecem dessa forma, né? As pessoas iam à Igreja Católica porque a sociedade era católica. Então as pessoas acreditavam
né, e muitos acreditam, né, muitos são católicos até hoje, né, uma das maiores religiões do mundo, que a igreja detinha a verdade. E detendo a verdade, era uma obrigação da igreja também cuidar das pessoas, né, tanto do nobre quanto do camponês. Né, sempre se acreditou na salvação das almas. A igreja sempre pregou isso. A gente pode pegar inúmeras bulas papais, a gente pode pegar inúmeros eventos da história da Igreja Católica, em que ela demonstra que é um cuidado com a alma das pessoas. A Igreja Católica não controlava as pessoas. Não tem como você controlar as pessoas por um tempo de 2000 anos, cara. Por volta de 2000 anos. Isso é impossível. Né? Então, você já vê como é a doutrinação de fato marxista, que sempre vê o mundo como uma luta de classes. Né? Então, há o dominado e há o oprimido. Né? Há o opressor e o oprimido. Então é muito complicado, cara, quando você tem professores de história que simplesmente militam. Os professores dessa aluna, com certeza, pelo que ela está relatando, doutrinaram elas nessa visão. E vocês aprenderam na escola o que a igreja também fez de bem durante a Idade Média e toda a história? Por exemplo, hospitais, escolas, universidades. Não. Isso nunca foi comentado? Não. Não que eu me lembro. Não foi. Então só os professores de vocês sempre reforçaram o aspecto negativo dos abusos que a igreja cometeu ao longo da história. Porque não é interessante você abordar o lado positivo. Esse é o ponto. A gente tem que entender que as dinâmicas sociais, elas permitem, né, que existam pessoas ruins, existam pessoas boas, né? Então as coisas não são uma fantasia, né? A gente não vive uma fantasia, né? Vão ter pessoas ruins dentro da Igreja Católica, vão ter pessoas ruins dentro de um reinado, vão ter pessoas ruins entre os camponeses, vão ter pessoas ruins em qualquer momento, em qualquer área da civilização, em qualquer momento da história. O grande problema é quando você só enfatiza as pessoas ruins. Você não enfatiza as pessoas boas. E a quantidade de santos que a igreja teve? A quantidade de pessoas que ajudaram outras pessoas? O que a Igreja Católica trouxe de avanço na Idade Média? A Igreja Católica é responsável pelas universidades. Pela Igreja Católica surgiram os hospitais, as escolas. Tudo veio através da Igreja Católica, de positivo na Idade Média. E a gente vê que esses professores simplesmente ou comentam muito rápido ou não dão uma certa importância para isso, sendo que isso é fundamental. Como não é fundamental uma sociedade que não tem hospitais, universidades, né? Então, assim, se a Igreja Católica queria ser a detentora do saber, por exemplo, né? Ela tinha o saber todo para ela e não compartilhava, por que a Igreja, então, construiu universidades? Para quê? Né? Se só ela, tendo conhecimento, ela dominaria a população, então por que ela constrói universidades? Para quê? Para que ela vai espalhar o conhecimento? É isso que os professores de história hoje em dia não falam em sala de aula. Né? E nunca fizeram questão de enaltecer o que de bom ela fez. Não. Por exemplo, as cruzadas. Vocês consideram que elas foram uma guerra de legítima defesa dos católicos ou você acha que foi uma agressão gratuita dos católicos contra os islâmicos? Da forma que a gente aprendeu, eu entendi que era mais como uma agressão. A Inquisição, vocês consideram... Tem que parar aqui sobre as cruzadas. É tão absurdo que uma menina do 2º ano do ensino médio, ela aprendeu que as cruzadas foram um movimento de retaliação cristão aos muçulmanos. Foi um movimento de ataque dos cristãos aos muçulmanos. Nós temos aí por volta de 400 anos de invasão islâmica na Península Ibérica, de 400 anos de invasão em territórios cristãos pelos muçulmanos. Nós temos a implementação da Sharia nesses lugares, nós temos o tributo das 100 donzelas, nós temos todo tipo de punição, né? Quando não é punido com a morte, eram estupros, eram humilhações. Por 400 anos os muçulmanos fizeram isso com os cristãos. E aí no ano de 1095, os cristãos resolvem se rebelar contra isso. As cruzadas foram um movimento tardio de resposta. Tá? Porque, na verdade, os cristãos não esperavam que eles fossem
atacados por uma religião como os muçulmanos são, né? Então, a gente consegue perceber que quem começou essa briga toda não foram os cristãos, não foram os católicos. Tá? E eu tenho que reforçar aqui a questão de católicos, porque hoje se usa o termo cristão para protestante, para ortodoxo, para, enfim, diversas denominações. Cristão na época só existia católico, na época da Idade Média. Só existiam os católicos. Então não tem... então por isso que eu reforço aqui, porque pode causar uma confusão na mente de alguém, de, mas cristão, então tinha protestante? Não, não tinha protestante, só tinha católico. Tá? Então assim, os católicos, eles não começaram uma guerra com os muçulmanos, foi ao contrário. Os muçulmanos começaram uma guerra contra os católicos. Pelo próprio Alcorão, né, é determinado que você tem que fazer guerra contra os infiéis. Né? É uma obrigação sua, como muçulmano, você declarar guerra aos infiéis. Então, as cruzadas, elas são um movimento tardio e são um movimento de defesa. Tanto é que não houve uma cruzada que não fosse para um território católico, anteriormente católico, invadido por muçulmano. Mas ela aprendeu que os cristãos são os malvados da história. Ela aprendeu que os cristãos que começaram uma guerra e não os muçulmanos. Que ela foi um tribunal do pior que tinha na época, por exemplo, comparado aos tribunais civis da época, ela seria pior ou melhor? Ela seria um lugar de abuso, de queima de bruxas, etc. Foi assim que vocês aprenderam? Foi. O professor nunca comparou a Inquisição com o que acontecia no restante dos outros tribunais civis, por exemplo. A maioria das pessoas que era julgada na Idade Média, ela preferia ser julgada pela Inquisição, porque era menos rígido do que o Tribunal Civil da época. É claro que tinha penas que não deviam ter acontecido, mas enfim, era o contexto da época. Eles chegaram a contextualizar ou sempre trataram como mal em si, comparando com o que é hoje, uma espécie de anacronismo? Sim, sempre foi comparação. Comparar. Então, como elas afirmaram aí, elas aprenderam que a Inquisição foi uma época de perseguição às pessoas, foi uma época onde a igreja perseguia as mulheres, né? A igreja malvada, ela perseguia as mulheres, e a igreja da Idade Média, né? Ela perseguia as mulheres. E normalmente, vocês vão ver muito isso na internet, que isso é atribuído, vão falar, né? A igreja perseguiu, né? A gente tem o Malleus Maleficarum, né? O martelo das bruxas, nós temos as bruxas de Salem foram mortas. Galera, isso é Idade Moderna, isso não é Idade Média, tá? As bruxas de Salem, né? O evento que ocorreu em Salem, nos Estados Unidos, ele ocorre pelos puritanos, que são protestantes, na Idade Moderna. A Igreja Católica, ela sempre viu na Idade Média a questão de bruxas como uma superstição. Então, a Inquisição, ela normalmente não julgava esses casos. Tá? A Inquisição, ela estava focada justamente em casos de heresia. E nós temos diversas fontes históricas e relatos que apontam que as pessoas preferiam serem julgadas pelo Tribunal Inquisitorial da Igreja do que a Inquisição Civil. A gente tem que lembrar que não existiu só a Inquisição Católica. Existiram diversos tipos de Inquisição. E a Inquisição Católica estava focada em julgar católicos que estavam cometendo heresias. Normalmente a pena não era de morte. A intenção do Tribunal Inquisitorial é que a pessoa realmente se arrependesse e voltasse à fé e parasse de pecar. É um tribunal de fato que visava mais a misericórdia. É claro que erros foram cometidos, é claro que injustiças foram cometidas, mas não no número que são divulgadas hoje em dia. A gente fala em bilhões de pessoas que morreram, milhões de pessoas. Cara, não chegou nem perto disso. É claro que uma morte já é muito triste, já é muita coisa pra gente lamentar. Porém, a gente tem que entender que o número é muito importante. Então, quando você inflacionam esses números, quando os professores de história em sala de aula inflacionam números sem fonte alguma fidedigna, isso é muito perigoso porque você vai moldar a mente desses jovens. Você vai fazer com que esses jovens achem que a Igreja Católica é má. E a Igreja Católica, em nenhum momento, ela buscou a maldade, jamais. Até porque ela é guiada pelo Espírito Santo. Então, se houve algum erro, se houve alguma maldade, de fato,
foi porque existe o elemento humano, e o elemento humano ele pode errar, né? Então pessoas sim podem errar, tá? Então a Inquisição, ela foi esse movimento, não teve nada a ver com as bruxas de Salem, tá? Então parem de repetir essa história de que a Igreja Católica queimou bruxas e queimou as bruxas de Salem, né? Porque não foi a Igreja Católica, e foi na Idade Moderna, não foi na Idade Média. Outro ponto também que é importante salientar, a questão do julgamento de Santa Joana d'Arc. Tá? A Igreja Católica, ela assume que houve abuso e erro de membros da Inglaterra. Tá? Em nenhum momento esses membros da Inglaterra obedeceram à Igreja Católica. Tá? Eles não obedeceram. Eles resolveram fazer um julgamento injusto e ilegal, tá? Pela Igreja. A Igreja jamais aprovou esse julgamento. E ela foi executada pela questão justamente da guerra entre França e Inglaterra e a inveja que esses homens tinham, porque era uma jovem que sempre respondeu tudo no seu tribunal, respondeu sempre tudo da forma mais correta possível, tá? E ela era analfabeta, gente. Ela não era estudada, ela mal sabia rezar a Ave Maria. Então a gente tem que botar os pingos nos is. A Igreja Católica nunca aprovou o julgamento de Santa Joana d'Arc. Tanto é que ela é santa pela Igreja. Então, como você vai fazer uma pessoa que é santa se você considerou ela culpada? A Igreja nunca considerou culpada. Foi um esquema feito pela Inglaterra para matar Santa Joana d'Arc. Vocês acham que o papado, ao longo da história, conforme vocês aprenderam na escola, ele é um objeto de dominação da Igreja, que o Papa é um tirano que sobrepõe sua vontade às outras nações, às outras pessoas, etc. Ou alguém que busca guiar um rebanho de fiéis que lhe foram conferidos à Igreja em busca do céu? Assim, pelo que eu aprendi, a gente vê ele como um tirano, mas questão pessoal, isso não é o que eu acredito. Mas aí já é pessoal. Você é católica? Você também? Também. Vocês gostariam de ganhar um livro sobre a Inquisição? Então, aí elas já vão ganhar um livro lá do professor Marcelo. Cara, é muito perigoso o que alguns professores de história fazem em sala de aula. Muito perigoso. Porque você vê, essas duas meninas são católicas. Essas duas meninas, uma estuda ali, tá na camisa dela no Marista, né? A outra não consigo enxergar qual o colégio. Talvez seja o mesmo colégio. E aí? Ela vai acreditar que a igreja que ela pertence, que ela acredita, né? Que detém a palavra de Nosso Senhor Jesus Cristo, ela vai acreditar que a igreja foi má na Idade Média, que a igreja perseguia as pessoas, que a igreja condenava as pessoas, que a igreja estava querendo matar as mulheres na Idade Média, que a igreja queria ter o controle das pessoas, queria mandar nas pessoas, queria deter o poder. Isso é uma visão marxista. Isso é uma visão sempre do oprimido e opressor. Tá? As dinâmicas da Idade Média elas não funcionam da mesma forma que os marxistas pensam. Tá? A questão da Idade Média ela é uma era em que diversos avanços na alma e da sociedade foram feitos. Nós tivemos grandes mestres. Tivemos São Tomás de Aquino, tivemos São Bernardo de Claraval, tivemos Santa Edelgarda, tivemos tantos santos magníficos na igreja que não tem como você querer, a menos que você minta, claro, né? Como, né, a gente percebe que mentiram para essas meninas, né? Então é muito triste você ver a situação em que se chegou a educação de história hoje no Brasil. Hoje os seus, né, basicamente seus filhos você não tem, salvando um ou outro colégio, você não tem uma segurança de que os seus filhos irão aprender um estudo de história realmente verdadeiro, com fontes boas, com fontes não marxistas, com fontes não voltadas para o modernismo ou não voltadas para o liberalismo, né? É muito difícil hoje o ensino de história nas escolas, cada vez piora, tá? Porque há um plano e esse plano está sendo muito bem executado. É necessário destruir a imagem da igreja, é necessário destruir tudo aquilo que é belo, é necessário destruir tudo aquilo que a igreja prezou ao longo dos anos. Principalmente você destruindo a Idade Média, você consegue tudo isso, né? Então, isso tudo não é por acaso, isso tudo não acontece com uma coincidência. Isso acontece porque as pessoas têm planos, né? Existe um plano de dominação.
Então é muito importante para essas pessoas que essas duas meninas aí realmente acreditem que a Igreja Católica perseguiu mulheres, que a Igreja Católica quer a dominação, que a Igreja Católica na Idade Média buscou matar pessoas, buscou ser agressiva, né? Buscou atacar injustamente os pobrezinhos muçulmanos que simplesmente invadiam, estupravam, matavam, né? E instauravam a lei da Sharia no local onde eles conquistavam, né? Então, tadinho dos muçulmanos, né? Os católicos que são ruins. Então, isso tudo é muito bem arquitetado, isso tudo faz parte de um grande plano, entendeu? E a gente tem que lutar contra isso, com todos os professores de história que têm um mínimo de honestidade intelectual. Eles têm que aprender a ensinar a história com a verdade, e não com essas falsas histórias que são impostas em sala de aula. A gente sabe que o sistema é muito complicado, a gente sabe que tudo é muito difícil para quem ensina a verdade, mas a gente tem que lutar. É o nosso dever como professores de história. A gente não pode deixar que essas almas se percam. Tá? São duas meninas católicas que provavelmente acreditam que a Igreja Católica, que a igreja delas, foi má, detentora de maldades, de coisas ruins, e apenas isso. Né? Nada além. A salvação das almas não importava para a igreja. Né? Então, é isso que é passado para esses jovens, né? Que é muito perigoso. Bom, era esse rápido react aqui que eu fiz. Não vou passar o vídeo todo, porque é muito tempo. Né? A gente já vai pausando em diversos pontos aqui para poder passar isso para vocês, conversar um pouco com vocês sobre isso. Mas a situação da igreja no mundo, a situação no ensino de história também é muito difícil, é muito complicada, porque a gente tem professores aí que infelizmente vão doutrinar essas crianças e elas vão saindo com ideias completamente absurdas e erradas sobre o ensino de história, principalmente na Idade Média. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Até a próxima.